Olá, ouvintes da Rádio Esperança, está entrando no ar o programa Profecia do Apocalipse. Eu sou Marcelo Marim e estou aqui para falar das coisas que em breve devem acontecer e que nos são reveladas na Palavra de Deus, a Bíblia. Estaremos falando da profecia do Apocalipse. Está escrito em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esteja com o coração atento, aberto, ouça o que o Espírito Santo fala. Preciosa sangre. Pergunta de hoje, o que devemos fazer para compreender o livro de Apocalipse? Não é um programa... Aliás, não é uma pergunta a ser respondida em um único programa. São diversas coisas que devemos observar a fim de compreendermos o livro de Apocalipse. Já falamos de algumas. Você pode acompanhar os programas na íntegra através do Spotify. Você pode criar uma conta, caso não tenha, é gratuito. E uma vez a conta criada, faça uma busca pelo programa A Profecia do Apocalipse. Digite ali no seu computador, programa A Profecia do Apocalipse. Bem, nós já falamos que existem alguns passos que devemos dar. O primeiro é crer que o Senhor deseja que compreendamos a palavra profética. O segundo, devemos depender unicamente do Espírito Santo. O terceiro, deixe que o Espírito Santo te exponha às Escrituras. E o quarto, busque e espere. Aliás, aqui eu fiz uma confusão. Eu gostaria de fazer uma correção sobre algo que eu falei no programa anterior. Eu falei do quarto ponto, que é buscar e esperar que Deus lhe abra o entendimento para que compreenda as Escrituras. E eu, neste programa, disse que Jesus abriu o entendimento dos discípulos no caminho de Emaús. Na verdade, ele expôs as Escrituras para aqueles que estavam no caminho de Emaús. A ocasião em que abriu o entendimento dos discípulos foi na sequência, na beira da praia, após a segunda pesca maravilhosa. Estando junto dos discípulos, explicou as Escrituras e abriu-lhes o entendimento. É o que encontramos em Lucas capítulo 24, 45. Dando continuidade à resposta à pergunta o que devemos fazer para compreender o livro de Apocalipse, o quinto ponto é: ninguém é autorizado a interpretar as profecias. Então nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, escrito: sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isto significa que não somos autorizados por Deus a achar, emitir opinião, dar uma interpretação própria. Às vezes utilizamos a expressão "na minha opinião". Nossa opinião é um desserviço ao reino de Deus, meu querido. Um dia eu conversava com um irmão e amigo e falava da minha opinião de quando eu acreditava que ocorreria o arrebatamento da igreja. Fiquei quase 2 horas falando. Ele ouvia atentamente. Havia tempo disponível, já que estávamos retornando de uma viagem que fizemos para Carazinho, cidade que fica a 4 horas de Porto Alegre. E em determinado momento, meu amigo Marco me disse: estou te ouvindo, Marcelo, desde o tio Hugo, e até agora tu não me disse onde está isso que tu afirma na Bíblia. Onde está isso? Bem, o tio Hugo fica, como falei há pouco, a 2 horas de Porto Alegre. Naquela hora fiquei muito constrangido. Tentei dar um enrolation. Sabe o que é enrolation, né? Você sabe o que é isso. Tu fica gaguejando, tenta achar uma justificativa, um texto que não esclarece o assunto, mas por ser verdade, por mostrar algo que é verdadeiro na palavra de Deus, até convence os mais desatentos. Né? Como, por exemplo, Deus ama a igreja, ou Ele não nos chamou para sofrer, e coisas desse tipo. Bem, quando eu cheguei em casa, me arrependi profundamente e decidi, meu querido, nunca mais falar para as pessoas algo que não está claramente explicado na Bíblia. Bem, mas um tempo depois tive uma recaída. Estava no nosso grupo pequeno e surgiu uma discussão
de quem seriam as duas testemunhas. Me envolvi no debate, somente que desta vez estava querendo dizer quem, na minha opinião, não podem ser as duas testemunhas. Sem me dar conta, estava novamente envolvido com a discussão das coisas que não são reveladas na palavra de Deus, porque a Bíblia simplesmente não diz quem são as duas testemunhas. Bem, pedi perdão aos irmãos, já que eu havia me dado conta disso. Disse que o Espírito Santo, em outra ocasião, havia usado Marco para me exortar e nunca interpretar profecias e qualquer outro texto da Bíblia. Então, meus queridos, aprendi a lição. Espero que você também aprenda esta lição, pois a palavra de Deus diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse é o nosso quinto ponto. Ninguém é autorizado a interpretar as profecias. 2 Pedro 1:20 é o texto que li. Também falando sobre o livro 24 Extraordinários Eventos, você pode adquiri-lo em vários lugares, vários endereços diferentes: Porto Alegre, Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Viamão, Gravataí e Cachoeirinha. Este é um livro evangelístico, onde as pessoas podem compreender as coisas que são anunciadas na palavra de Deus, como Deus fará a transição do estado atual para o estado eterno, e que são reveladas no livro de Apocalipse. Eu tenho falado aqui que ele foi escrito também pensando naqueles que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Responde diferentes perguntas sobre o que ocorre após a morte do ser humano. Qualquer pergunta respondida na Bíblia, no livro 24 Extraordinários Eventos, os leitores poderão conferir as respostas. Ele inicia com a definição de termos, conceitos e eventos para que aquele que é leigo se familiarize com a descrição que é feita no decorrer do livro, ou seja, os 24 extraordinários eventos. Explica os motivos que levará Deus a executar tal juízo sobre a humanidade e mostra os meios que Deus usará para realizar tais eventos. Faz uma narrativa no tempo presente, dando aos leitores a sensação de que estão vivenciando uma história. E as afirmações que são feitas são referenciadas com as notas de rodapé em cada página, indicando onde se encontram na Bíblia a palavra de Deus. E explica o que cada um deve fazer para escapar do juízo que se aproxima. Você pode encontrar então esse livro nas melhores livrarias da sua cidade. Quero dizer que é possível sim compreendermos todo o livro de Apocalipse. Na verdade, se alguém não compreende todo o livro, eu posso dizer que não entendeu, porque ele é uma profecia somente. Então nós temos que compreender todo o livro de Apocalipse para compreendermos tudo aquilo que é dito na palavra de Deus sobre as coisas que vão acontecer. Se eu entendo só um pedacinho do livro, uma coisinha que outra, como é que eu posso dizer e posso tentar me posicionar em relação às coisas que vão acontecer, se é no livro de Apocalipse que Deus revela estas coisas? A não ser que nós falemos assim, ele não é importante. Isso é um erro. O livro é muito importante, sim. E nós vamos então estar lendo todos os 22 capítulos, versículo por versículo, se Deus permitir, né? Então nós faremos isso, se Ele permitir. Vamos lá então. João se vira para ver quem estava falando com ele e vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E encontramos isso no primeiro capítulo. E nós já começamos a falar, a ler, e estamos agora no versículo 15. E o versículo 15 diz assim: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso nós já explicamos no outro programa. E aqui continua dizendo a voz do Senhor como voz de muitas águas. Bem, o que significa isto?
que a voz de Jesus é como voz de muitas águas. No Salmo 29:4, diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Bem, quero lembrar que o livro de Apocalipse não está aqui para ser estudado, meu querido, mas desfrutado, experimentado. E quero usar essa revelação aqui como exemplo. Esse texto do Salmos 29:4, um exemplo de como nós podemos entender o que o Espírito Santo está nos falando através da profecia no livro de Apocalipse. O Salmo diz, então, que a voz do Senhor é cheia de majestade, e em Apocalipse que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Então, suponhamos que você, que me ouve, já iniciou sua jornada com o livro de Apocalipse, deparou com esse texto que estamos lendo agora, está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, e ele tem ministrado ao seu coração. De repente, o Senhor começa a ministrar no teu coração sobre as coisas que ele já tem falado nos últimos tempos. Pois a voz do Senhor é cheia de majestade, mas alguém pode rejeitá-la. Isso fazemos de várias formas. Uma delas é não guardando no coração as coisas que ele nos tem tão amorosamente falado. Sua voz é como a voz de muitas águas. Quando estamos de coração aberto, temendo a Deus e tremendo diante da sua palavra, o que ele fala sobressai o que os homens falam. Suas palavras adquirem grandes proporções nas nossas vidas. Somos altamente impactados por suas palavras. Então, meus queridos, quando isso acontece, Deus toca profundamente o nosso coração. E nós entendemos o que ele está dizendo no livro de Apocalipse, o sentido desta palavra que lemos neste momento. Uma coisa é falarmos, como estou falando aqui, outra coisa é experimentarmos. Eu sempre tenho dito que todos devem iniciar sua própria jornada com o livro de Apocalipse, porque assim nós vamos experimentar as coisas. Não é um livro a ser estudado, mas experimentado. Em comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele renovando as coisas no nosso coração, ele fazendo-nos compreender a importância da voz do Senhor, da palavra proferida por Deus, da palavra que está escrita na nossa Bíblia. E quando esta palavra, que é o verbo de Deus, começa a ser considerada por nós como majestosa, como sendo o Rei eterno, o Rei do universo, aquele que é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, que está dizendo? Então nós nos dobramos e o Espírito Santo começa a ministrar de forma especial, posso usar aqui esse termo, especial em nossos corações. Bem, chegou o momento de orarmos. Nós queremos terminar o nosso programa com uma oração. Nós precisamos orar para que a Igreja de Cristo seja despertada. Eu sempre tenho falado e vou repetir que Jesus falou que o tempo do juízo seria marcado por uma igreja dividida em duas partes. Uma parcela, uma parte desta igreja, deste corpo de Cristo, estaria preparado para a chegada do juízo, outra não. Nós hoje estamos definindo quem vai estar nesta parcela que está preparada, quem fará parte desta igreja e quem fará parte daquela igreja nécia, daqueles que não estarão prontos para a chegada do juízo de Deus a esta terra. Sem dúvida alguma, a igreja que vai estar preparada, ela é aquela que diz: vem, Senhor Jesus. O livro de Apocalipse termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Então a igreja que está atenta às coisas que estão por vir,
A igreja que está olhando, está considerando essas coisas, é aquela que será incluída no arrebatamento. Aqueles cristãos que estão com os olhos postos nas coisas do alto e não aqui desta terra, estarão preparados para os eventos que estão por vir. Mas digamos que isso não aconteça na nossa geração. Suponhamos que nós vamos partir desta terra e essas coisas estão reservadas para outra época. De qualquer forma, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Quando o livro de Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo, ele está também dizendo que nós estamos por nos encontrar com o Senhor em pouco tempo. Falando de mim mesmo, quantos anos ainda vou viver nesta terra? Eu não me atrevo a dizer, porque não sei, mas pela ordem natural das coisas, não vou viver muitos anos, não. Talvez daqui a 20 anos já não estou mais por aqui. Não, já estou com 55 anos. Talvez 20, 25, quem sabe 30. Vamos exagerar aqui. Digamos que eu chegasse aos 100 anos. Bem, quantos anos ainda até eu chegar aos 100, né? Estou com 55, mais 45 anos, certo? Isso é muito tempo. Não é muito tempo. Do ponto de vista da eternidade, é pouquíssimo tempo. 45 anos é nada. Passa muito rapidamente. Bem, não sei quantos dias vou viver ainda nessa terra, né? Todos nós queremos viver bastante. Bem, a verdade é que temos que viver em temor e em tremor todos os dias da nossa peregrinação. Em temor e em tremor. Precisamos orar, meus queridos, para que o Espírito Santo toque nossos irmãos. Eu tenho que orar por aqueles que estão perto de mim. A Bíblia diz: orar sem cessar. Aqui é um bom motivo de orarmos. No livro de Apocalipse nós encontramos uma obra da igreja. Em todo o livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo até o último. Fora as cartas às igrejas, onde Jesus ele menciona as obras daqueles cristãos da época. Mas ele está falando de coisas da terra naquele momento. Mas no céu, nós só encontramos uma obra da igreja. Sabe qual é? A oração. No capítulo 8 de Apocalipse, quando o anjo ele vai até o altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus e pega as brasas do altar, diz que ele pega juntamente com as orações dos santos e lança em direção à terra. Então nós encontramos um pouquinho antes o anjo oferecendo diante de Deus um cálice com as orações da igreja, as orações dos santos. Vejam o valor que Deus dá à nossa oração. Quero te convidar, meu querido, vamos nos unir orando pela igreja, corpo de Cristo nessa terra, para que a igreja seja despertada para as coisas que estão por acontecer e são anunciadas na palavra de Deus. Quando a igreja é despertada para isso, ela tira a atenção do mundo, ela tira a atenção das coisas terrenas e coloca a atenção nas coisas eternas e passa a dizer: vamos reinar com Cristo eternamente. Isto é algo que vale a pena colocarmos atenção. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Toca na tua igreja, Pai. Toca na tua igreja, Senhor. Para que a igreja cada vez mais esteja preparada para as coisas que vão acontecer e que são anunciadas na tua palavra. Ó Deus, abençoa nossos filhos. Abençoa aqueles que estão nascendo hoje, que possam conhecer a tua palavra, que este mundo possa ouvir a mensagem da salvação através da igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.